Este é o programa Glória ao Justo, edição 960, e estamos no ano 19. São 26 anos da Unicresce no ar, e como a gente tem muita limitação e vai fazendo aos poucos, quando nós começamos este aqui, já foi no 7º ano do programa Unicresce no ar. Mas nós louvamos a Deus porque podemos fazer o trabalho, nós louvamos a Deus porque temos cooperadores, louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado companheiros fiéis na igreja, louvamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Louvo a Deus pela vida dos meus queridos irmãos na igreja do Senhor Jesus. E só é possível fazer porque tem esses cooperadores. Eu mesmo não teria condição, se projetasse, se tivesse todos os meios necessários, no caso financeiro, eu não podia projetar, olha, eu vou passar 26 anos no ar fazendo um programa e tal, eu não poderia, ninguém pode, ninguém tem esta condição. Então, simplesmente veio às mãos para fazer, veio às minhas mãos para fazer, e eu fiz, estou fazendo, e louvo a Deus por isso. Já são 960 semanas, porque é só uma vez por semana que nós apresentamos o programa Glória ao Justo. E o tema de hoje, o ungido que soube esperar. Tem exemplos de ungidos que sofreram terrivelmente. O Saul já estava com muitos anos de governo, muitos anos no seu reinado, muitos anos. Ele reinou 40 anos e é provável que ele já estivesse com 26, 27 anos de governo. E um dia Samuel mandou que ele esperasse, ele não esperou. E Deus rejeitou pela sua imprudência, porque não era só aquela imprudência, aquilo ali era uma demonstração de muitas imprudências. Foi o que culminou. O rei Ezequias, ou melhor, o rei Uzias, um rei tão importante, próspero, ungido de Deus, mas o seu sucesso fez também seu progresso, suas conquistas, fez com que Uzias pensasse ser maior do que o que ele era o rei, mas ele usurpou a função sacerdotal, não soube esperar, não teve a habilidade e a capacidade de reconhecer a dimensão do reino e a dimensão do sacerdócio e ver que eram diferentes. E passou pelo menos 14 anos leproso. Uzias passou pelo menos 14 anos leproso, morando numa casinha para leproso, separado da família, e o Jotão resolvendo os problemas do reino. Não soube esperar. Muitas pessoas não souberam esperar. Saindo do reino de Israel para o reino da Assembleia de Deus, quantos desgraçados eu conheço hoje porque não souberam esperar. Eu conheci, eu acho que um dos penúltimos desgraçados que eu conheci ultimamente, ele reclamando de um dos nossos pastores, que não é o pastor Antônio José, e ele reclamando, olha, eu quis ser pastor há muitos anos, agora eu vou fazer do meu jeito. E foi fazer do jeito dele, desgraçou-se muito mais ainda. Hoje não tem nada, não tem moral, não tem nada, acabou, porque não soube esperar. Eu louvo a Deus porque eu posso fazer isso, eu posso ensinar, eu posso falar sobre isto, meus queridos irmãos, porque eu soube esperar. Eu passei 30 anos como auxiliar dentro da Assembleia de Deus, e não foi simplesmente na indiferença ou no banho-maria lá, porque não fizesse nada, não. Durante esses 30 anos, eu fui presidente de mocidade, eu fui professor de escola dominical, eu fui superintendente, eu fui professor de teologia, mas eu passei 30 anos.
E teve um desgraçado que disse, você vai morrer assim, não sai do lugar. E eu fiquei no meu lugar. Depois eu fui convidado a ser presbítero, depois eu fui convidado a ser evangelista e depois eu fui consagrado a pastor. Então, saber esperar. O nosso tema é o ungido que soube esperar. O texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo 11, versículos de 1 a 14. Nós vamos ler a palavra e aprender juntos, porque é bom, meus irmãos. É muito bom a gente saber esperar e saber onde é a fonte segura. E nada mais seguro do que a palavra de Deus, a fonte da palavra. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 homens escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, reino do norte, para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel e Judá, em Judá e Benjamim, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e para defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Betizur, a Socó, a Adulão e a Gate, e a Maressa, a Zife, a Adonarim, a Laquis e a Azeca, e a Zorá, e a Jalom e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as grandemente. E Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos, ó Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes, guarda cada um, ajuda os Teus filhos, dá entendimento da Tua palavra. Nos concede, Senhor, a graça e a comunhão do Teu Santo Espírito para aprender, meu Senhor, na Tua santa presença. Em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, a razão do nosso tema, o ungido que soube esperar. Roboão era filho de Salomão, e Jeroboão era um soldado de Salomão. Salomão fez a miséria contra o reino. Salomão abandonou o culto simples ao nosso Deus, porque o culto do Senhor é simples. Em Israel, era simplesmente admitir que os ministros de Deus tinham que ser conforme a instrução da Bíblia. Os sacerdotes tinham que ser levitas, e os ajudantes de sacerdotes tinham que ser da mesma tribo. Portanto, nem todo levita era sacerdote, mas nem todo sacerdote, ou melhor, nem todo sacerdote era
Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Era essa a instrução da palavra. E o Salomão, mesmo não tendo falhado quanto a isto no começo do seu reinado, no final do seu reinado ele falhou. E ele construiu templos e palácios para suas mulheres, para as princesas. Ele casou-se, teve muitas princesas de origem pagã, e elas vinham morar em Jerusalém, que era o centro do poder no Oriente Médio, na época dele. Ele foi um dos maiores reis daquele período. Então, elas vinham morar ali, mas traziam seus costumes religiosos. E ele, como um grande rei, não achava a menor dificuldade em construir um edifício para a mulher, com a sua estrutura, com suas moças, com suas damas, com suas conselheiras e ajudadoras, e construir um templo para o Deus que ela homenageasse, que ela honrasse, que ela adorasse, que ela trazia. Resultado, Salomão desviou-se e fez muito mal. Ele deixou o culto ao Senhor e, na sua velhice, induzido por princesas, por mulheres do seu harém, ele terminou homenageando, reverenciando, venerando e adorando os deuses que elas conheciam e adoravam. Nosso Deus, meus amados irmãos, que nos orienta na sua palavra acerca de tudo que nós precisamos, Deus, na verdade, se sentiu traído por Salomão. E, da mesma forma que Salomão deixou de honrar o Deus verdadeiro e passou a honrar e a reverenciar os deuses falsos, o nosso Deus, na sua justeza, deixou de honrar o príncipe para honrar o soldado. Muito embora, pelo amor do Senhor, a sua palavra e sua promessa a Davi, ele não deixaria Davi sem uma lâmpada. Salomão podia morrer no escuro, ficar no escuro para o resto da eternidade. Mas Davi não podia ficar sem uma lâmpada, conforme a expressão das Escrituras. E o que fez o Senhor? O Senhor dividiu o reino, que eram 12 tribos, o Senhor dividiu o reino, entregou 10 tribos na mão do soldado rebelde, o Jeroboão, e 2 tribos, por causa de Davi, Deus deixou na mão do príncipe Roboão. Roboão tinha um certo temor, não era lá essas coisas, certamente era melhor do que eu, na questão do temor, mas não era lá essas coisas. E o Roboão, ele preparou-se para fazer uma guerra fratricida e reaver a parte ocupada das 12 tribos, porque, na verdade, era um território gigantesco, era o território das 10 tribos. A lâmpada de Davi, como o Senhor chamou, era só Judá e Benjamim. Judá, uma tribo média, e Benjamim, uma tribo minúscula. A diferença é que o Senhor já tinha escolhido Jerusalém para ser o lugar da sua palavra, do seu testemunho, da sua presença, e Roboão ficou em Jerusalém como resultado da promessa de Deus, da escolha de Deus, da bondade de Deus. Mas, pelo tamanho da traição de Salomão, Deus podia, se não tivesse compromisso, mas Deus tem compromisso com os seus servos. Então, o Roboão preparou-se para fazer uma guerra e reconstruir o reino de Salomão, reintegrar o território das 10 tribos ao reino de Salomão. Aí Deus manda um profeta lá. Deus diz, vai dizer a ele que não se meta, não faça isto.
Versículo 2, segundo Crônica 11, 2. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, volte, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, volte, cada um à sua casa, porque isto proveio de mim. E o versículo 4, meus amados irmãos, a redação final do versículo 4 é, e ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Então, nosso tema, Roboão não era essas coisas. Ele foi um príncipe sem influência nenhuma nos dias do pai, diferente do príncipe Jonatas, que lutou ao lado do pai em muitas situações, aparecia diferente até dos filhos de Davi mesmo, que estiveram presentes na vida dele, muitas vezes como um fator perturbador, mas estavam ali, mas Roboão nem aparecia. Ou seja, somente o amor de Deus pelo seu povo, a sua promessa a Davi, fez com que Roboão reinasse sobre 2 tribos. E ele, meus amados irmãos, mesmo assim, não sendo o eleito, o ungido do Senhor, não sendo a pedra da coroa da nação, mesmo ele não sendo um grande homem, não sendo um grande líder, Deus honrou, porque ele soube esperar. Ele soube esperar, ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra do Senhor, falada pelo profeta Semaías. Ele ouviu. O versículo 5 nos diz, e Roboão habitou em Jerusalém. Ele voltou para o seu lugar, digamos, para a sua insignificância, porque, comparando com as 10 tribos, a nação do reino do sul, o reino de Judá, era pequenininha. As 10 tribos daria 3 ou 4 vezes mais em termos de população e em termos territorial. Então ele voltou para o seu lugar, se acomodou ao seu lugar, voltou conforme a palavra de Deus e foi cuidar do reino. Nós temos aqui uma lição muito interessante. Você tem uma igreja grande? Amém, Deus abençoe. Você tem uma igreja pequena? Pelo menos cuide. Você tem uma família grande, hoje não tem muito essa história de família grande, mas você tem uma família com certo número, 3, 4 filhos, amém, Deus abençoe. Mas você tem só 1 ou 2, então dedique-se, dedicação total. E o Roboão, orientado por Deus, ele volta para Jerusalém, e vai tratar das defesas do reino, das defesas da cidade e das cidades próximas. Ele foi edificar cidades no reino de Judá. Ele edificou Belém. Belém, até então, era uma cidade simples, muito simples, mas ele foi cuidar de Belém, urbanizar, edificar, criar estrutura para Belém. Ele também cuidou de uma cidadezinha pequena, chamada Etã. Era um lugarejo, mas era bem localizada. E ele fortaleceu Etã, colocou ali um quartel, colocou ali armazéns, colocou ali, na verdade, uma estrutura para os seus habitantes e que servia de defesa para o pequeno reino. Ele edificou outra cidade, que é Tecoa. Ele edificou uma estranha localidade lá, Bet-Zur, uma cidade pequena. Ele fez também melhorias. Ele edificou Socó, edificou Adulão, Gate.
Gate tinha sido conquistada no tempo de Davi ainda. Davi conquistou Gate, lá dos filisteus, e ele edificou Gate, transformou numa fortaleza. Portanto, meus amados irmãos, ele fez isto com Meraça, fez isso com Zif, com Adoraim, Laquis e Azeca, Zorá e Ajalon. E a famosa Hebrom, a cidade de Abraão, o lugar onde começou a relação do povo com a terra. Ali em Hebrom, ele realmente dinamizou Hebrom, edificou, construiu e ficou realmente um lugar forte. Essas cidades estavam no território de Benjamim e de Judá. E ele fortaleceu estas cidades, fortificou, ele transformou-as em fortalezas e pôs nelas capitães. Significava o quê? Segurança para a população. Sempre houve desordem, sempre houve hordas de desordeiros, de assaltantes. Aquela experiência da época dos juízes, que está lá, o Gideão malhando, escondido, malhando trigo no lagar para salvar dos invasores, aquilo era muito comum, em várias épocas foi comum. E ele transformou aquelas cidades em cidades fortalecidas, em lugares especiais, e aquelas cidades foram realmente fortalecidas, fortificadas. E o que aconteceu? O que aconteceu, meus amados, é que ele fez tudo isto porque ouviu a voz de Deus. Ele construiu nessas cidades, construiu armazéns em cada uma, construiu armazéns para guardar alimentos, guardar cereais, víveres, construiu lugares apropriados para manutenção, para guardar azeite. Ele construiu adegas reais. Os reis usavam muito, os sacerdotes usavam, a nação toda usava vinho. Então, ele construiu lugares para aproveitar bem o fruto da terra. Ele fez isto, fortaleceu as cidades, criou nelas, ele criou quartéis e segurança, armazéns e lugares para estocar azeite e vinho. E pôs em cada uma dessas cidades munições, criou paióis, ele criou condição de defesa militar. Criou os quartéis, e nessas fortalezas militarizadas estavam ali paveses e lanças, e fortificou-as grandemente. Diz que ele fez isto, fortaleceu essas cidades grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe, ou seja, o reino era pequeno, mas estava bem estruturado. As cidades eram pequenas, mas estavam bem assistidas. Tudo pelo fato dele ter ouvido a voz de Deus, dele ter sabido esperar. No versículo 13, meus amados, diz que também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos. O que aconteceu, exatamente o inverso, lá com o rei Jeroboão. Jeroboão recebeu a promessa de Deus, foi honrado por Deus, recebeu as 10 tribos, profeta Aías foi um instrumento de Deus para falar daquela realidade, e Jeroboão, por ciúme, por insegurança, no lugar de fazer ou de incentivar que o povo fosse fiel a Deus, ele fez com que o povo se tornasse
mais indiferente do que já eram indiferentes com as leis, com a lei do Senhor, com as instruções do Senhor. Resultado, ele passou a perseguir os sacerdotes levitas. Ele passou a perseguir os levitas. Ele adotou um culto contrário às Escrituras. E agora o reino de Judá se torna o lar de todos aqueles perseguidos. Porque Roboão soube esperar. Ele ouviu a voz de Deus, o conselho de Deus, e foi uma bênção também para os outros servos de Deus. Diz que todos os sacerdotes e levitas que havia em todo Israel, referindo-se ao Reino do Norte, se reuniram a ele, a Roboão, de todos os teus termos. Onde tinha sacerdotes e levitas que não tinham mais espaço, porque o rei do Reino do Norte tinha mudado o culto, tinha feito o culto idólatra, então eles vinham para o reino de Judá, eles vinham para a origem, para o local onde Deus havia orientado o sacerdote, onde Davi havia ordenado, criado estrutura, feito as ordens, onde Salomão tinha feito de uma forma brilhante, pelo menos nos primeiros 20 anos do seu reinado. E o versículo 14, concluindo, diz assim: porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém. Os levitas, eles deixaram suas propriedades. Eles não eram grandes proprietários, mas eles tinham lugar para plantação e criação. Todos os levitas tinham, digamos, pequenos lotes, pequenas propriedades para produção daquilo que era necessário à subsistência familiar. E eles deixaram suas propriedades no Reino do Norte, deixaram suas possessões lá, a herança dos pais, coisas que já vinham desde a época de Moisés e Josué. E agora, meus amados irmãos, eles se reúnem ao restante fiel, aos poucos fiéis em Judá. E o versículo 14, na conclusão, diz: porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora. Jeroboão, cheio de orgulho, porque era um soldado que tinha sido elevado por Deus à condição de rei. Quantos hoje estão exaltados porque era um vendedor, porque era um soldado, porque era não sei o quê, e agora é ministro. Cuide bem do que você recebeu. Cuide bem. Guarda o que tem para que ninguém tome o que é teu, que Deus te deu. E não seja irresponsável, imprudente, infeliz, ao ponto de se desfazer daquilo que Deus, por amor, confiou às suas mãos. Que Deus abençoe os nossos irmãos, que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Eu te louvo e te agradeço pela vida, pela salvação, pela bondade, Senhor, de revelar a cada um de nós o amor de Jesus Cristo pelo Evangelho. Abençoe e guarda os meus irmãos, recompensa os nossos ajudadores, nos dá graça e vitória em tudo, Pai. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.